Usa os seus lábios, usa os seus pensamentos, usa, meu Deus, a sua vida nesta noite, para que nós possamos, meu Deus, se alimentar da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama o seu poder nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, usa a sua serva com autoridade e com ousadia para nos ensinar, porque nós queremos aprender, queremos ouvir a sua voz nesta noite. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas para Jesus, igreja. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Quem veio adorar o Senhor nessa noite, deixa eu ver o seu glória para Ele. Vamos glorificar a igreja. Abre a sua boca para glorificar. Não espera a gente pedir, não. Porque se você está aqui hoje, é para a glória dEle. Você veio para exaltar o nome dEle, aleluia. Não é porque o pastor está aqui nessa noite que você não vai louvar o Senhor, que você não vai glorificar. Não espere a gente pedir, não. Abra a sua boca. Assim como Davi, que se lançou na presença do Senhor no templo e dançou na presença dEle. Porque Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel. Eu peço para que a igreja possa, venha abrir as suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo 16. Atos 16, versículo 19 adiante. Atos 16, capítulo 19 adiante. Quem achou diz amém? Amém. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandado ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A igreja pode se assentar batendo uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Gostaria de estar trazendo para a igreja nessa noite essa palavra, aqui no livro de Atos, capítulo 16, que para quem não conhece a história de Paulo e Silas estavam nessa cidade proclamando o que o Senhor fazia, quem era Jesus, quem era Deus, pregando a verdade. E ali, Paulo e Silas curaram uma jovem que era usada ali por aqueles homens daquele lugar para adivinhação. E depois que eles curaram essa jovem, viu ali os senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles foram usados por Deus para tirar aquela mulher, para libertar ela, para tirá-la da prisão. E nessa noite eu gostaria de estar trazendo para a igreja não só sobre a prisão de Paulo e Silas, que eles foram presos e depois foram soltos porque oraram. Eu gostaria de estar trazendo para a igreja nessa noite dois homens que moviam o céu através da sua oração. Glória a Deus. Por que eles moviam o céu através da sua oração? Porque aqui em Atos, no capítulo 16, versículo 16, eu peço para que a igreja fique com sua Bíblia aberta, acompanhem comigo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Antes de estar preso, Paulo e Silas já oravam ao Senhor. Então nós vemos aqui nessa palavra exemplo de homens que através da oração, através da intimidade que eles tinham com Deus, eles foram libertos, soltos da prisão daqueles que o queriam presos. Então gostaria de trazer para a igreja nessa noite uma palavra que não veio aqui para confortar o seu coração,
Não vim aqui para falar que Deus é amor, mas sabemos sim, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor também. Deus é um Deus de justiça. E eu vejo nos dias de hoje muitas pessoas que vêm para a presença de Deus, vêm para a igreja, vêm buscar na oração, querendo sempre algo em troca. Então nessa noite eu gostaria de estar trazendo uma palavra para a igreja. Você tem buscado ao Senhor buscando algo em troca ou pela sua intimidade com o Pai? Porque vemos muitas pessoas que só vão orar quando ela está precisando muito daquilo que ela quer na vida dela. Quando ela precisa de um milagre, precisa de um emprego, precisa de um trabalho, precisa disso, precisa daquilo. Mas é só por isso que você vai orar a Deus? Ou vamos fazer como Paulo e Silas? Eu gostaria de trazendo aqui nessa noite para a igreja 6 lições que nós aprendemos com Paulo e Silas e que devemos trazer para a nossa vida, não só para a vida de vocês, mas para a minha também. Porque antes de eu trazer essa palavra para a igreja, o Senhor já falou com o mensageiro. Então se você pode, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é santo. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa noite para a igreja é que a oração é constância, não momento. Por que a oração é constância? Você sabe o que é constância? Constância é ser constante, ser firme, ser vigilante, estar ali sempre pronto. Eternamente você vai ser firme. O que vemos aqui no versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Vemos aqui que, como eu disse no versículo 16, eles já oravam antes. Oração era o testemunho de vida de Paulo e Silas. Oração, adoração, levar a palavra era o testemunho de vida deles. E o que vemos aqui na palavra é que a oração é constância, não momento. Por que não momento? Por causa que muitas das vezes a gente busca a oração, busca a Deus só naquele momento que precisamos. O que vemos nos dias de hoje, pessoas que estão na igreja, porque agora ser crente se tornou moda no mundo. Muitos falam, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Muitas das vezes querem ser cristãos só para benefício próprio. Mas e aquele que pagou alto preço por mim e por você no Calvário? Você tem se preocupado com ele ou somente com você? Devemos olhar para dentro de nós mesmos e perceber que quando a gente busca somente o eu, a gente quer só para a gente, mais eu, a gente está deixando a intimidade com Deus de lado. Então nessa noite que possamos buscar ter essa intimidade com Deus na oração. Não é momentâneo não, você tem que ser firme e constante na oração. Porque o que adianta você entrar aqui nessa igreja, falar que é cristão e buscar só aquilo que você quer para se beneficiar para a sua vida. Você só quer a proteção de Deus, você só quer a bênção de Deus. Mas e no seu secreto, na sua casa, no seu trabalho, você tem orado a Deus? Vemos Daniel, vemos Jó também. Jó, ele buscou a Deus no momento da dificuldade e no momento da bênção. Jó, ele não estava só perto do Senhor quando ele tinha perdido tudo. Antes, Jó já oferecia sacrifícios, pedindo perdão a Deus pelos seus filhos. Não é isso que diz a palavra? Por quê? Porque Jó sabia que seus filhos pecavam perante o Senhor. Aprendemos com Jó. Ele orava, ele buscava, ele se sacrificava ali ao Senhor. E por que nos dias de hoje não é mais assim? Porque o amor se esfriou, as pessoas não conseguem mais amar nem o próximo, só pensa nela mesma. Onde está o amor da igreja? Onde está a sua confiança em Deus? Onde está a sua intimidade com Deus? Porque muitas das vezes é fácil olhar para o irmão, para a irmã, mas e você? Como está a sua intimidade com o Pai? Porque enquanto você está falando do seu próximo, daqueles que te cercam, tem alguém olhando para você também. Então devemos pensar em todo o tempo, como está a minha intimidade com Deus? Você tem orado? Ou você só ora para o pastor saber? Só ora quando está na igreja? Só ora, o pastor veio hoje no culto, eu vou orar. O pastor veio hoje no culto, eu vou louvar esse louvor. O pastor veio hoje no culto, eu vou trazer essa palavra. Eu vou me destacar. Para o pastor não está fazendo para Deus, não. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Devemos ser assim como Paulo e Silas. Eles eram constantes. Não tinha ninguém ali olhando eles, não, para dar aplausos para eles, para engrandecer eles, para trazer fama, não. Foi na dor que Paulo e Silas orou ao Senhor. Foi na perseguição que Paulo e Silas louvou ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu pergunto para a igreja nessa noite, o que você faz quando a crise vem na sua vida? Você murmura ou você ora? Ou você só ora para Deus pedindo algo em troca? Eu vou orar porque eu preciso disso. Não é assim que Deus quer. Com Deus não se negocia. Com Deus não existe você fazer negócio. Com Deus é diferente.
Ele quer você por completo, não só naquele momento ali que você está precisando, não é assim. Deus, Ele trabalha por completo. Por quê? Porque nós somos vasos nas mãos do oleiro. Às vezes a gente acha que não, mas Deus, Ele está nos refazendo a cada dia. Mas só basta se a gente tiver intimidade com Deus. Porque eu sempre digo isso, intimidade com Deus. Porque é a intimidade com Deus que vai fazer você herdar a vida eterna. Porque se você não tiver intimidade, para onde você acha que você vai? Se você não tiver busca constante em oração, para onde será que vai a sua alma? Aleluia, glória a Deus. Gostaria de falar também nessa noite, a segunda lição que aprendemos é que a oração te sustenta no processo. Por que a oração nos sustenta no processo? Aqui no versículo 23 e 24, leia junto comigo a igreja. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que vemos aqui? Que mesmo assim, mesmo nessa situação de açoite, de solidão, de sentir a dor. A gente não sabe o que é sentir essa dor de ser açoitado, de ser preso nos fundos de uma cela num tronco, porque hoje em dia não existe mais isso. Não existe. E o que vemos aqui, eles sofreram. E o que eles fizeram? Eles esperaram a dor passar para poder adorar o Senhor? Eles esperaram aquilo tudo passar? Não. Eles reclamaram lá dentro? Não. O que Paulo e Silas fez? Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Então a oração te sustenta no processo da crise. Por que no processo da crise? Porque enquanto você estiver passando por essa tribulação na sua vida, este momento difícil, essa dificuldade, se você não orar, não vai passar. Não é, eu vou esperar passar isso daqui, depois eu vou buscar Deus. Não, não é assim. Enquanto você não dobrar o seu joelho e orar, se humilhar aos pés do Senhor, nada vai acontecer na sua vida, nada. Porque a gente é dependente dele. Às vezes a gente acha que não, que precisa de Deus só quando as coisas se apertam. Não é assim, não. A gente precisa de Deus em todo o tempo, em todo momento. Às vezes a gente fala assim, acho que essa palavra hoje era para aquele irmão, para aquela irmã. Não, essa palavra é para mim e para você que está aqui nessa noite. Essa palavra é para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O que vemos aqui, que a luta, ela não vai impedir a sua oração. Paulo e Silas estavam açoitados, eles não foram impedidos de orar. Agora você, nos dias de hoje, passa uma prova aqui, não vou mais na igreja. Não estou bem hoje não, hoje eu não vou no culto. Você acha que com Deus é assim? Acha que com Deus é assim, hoje eu não estou bem, amanhã eu vou no culto, outro dia eu vou no culto. Você não passou por um terço que Deus passou, que Jesus passou. Ele foi crucificado, ele foi açoitado por mim e por você. Ele se sacrificou. E às vezes a gente acha, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou na igreja não. Meu irmão, não é assim com Deus não. Intimidade em todo momento, em todo tempo. Porque breve o Senhor vem buscar a sua igreja. E como que está a sua vida na presença do Senhor? O que você tem para oferecer para Deus quando Ele for lá, puxar o seu nome? O que você tem para oferecer para Ele? O que você fez aqui nessa terra que fez você ser diferente, ser a luz neste mundo? O que você fez para procurar andar na verdade, andar na santidade, andar no arrependimento, andar na justiça? O que você fez? É isso que o Senhor vai te perguntar. Não é você querer não hoje não. Porque Deus, Ele te deu uma oportunidade. Deus, Ele deu uma oportunidade para cada um que está aqui nessa noite, para mim e para você. E Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Mas muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, quando que vai acontecer isso aqui na minha vida? Quando que eu vou receber esse dom espiritual? Quando que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Você tem buscado ao Senhor? Ou você está pedindo coisa material? Só o material. Só vem a nós ao seu reino nada? Não é assim? Muitas pessoas são assim, até dentro da igreja. Tem cristão que vem para a igreja só para buscar carro, buscar casa, buscar casamento. E não tem buscado o essencial, que é a sua vida espiritual. Não tem orado, não dobra o joelho de madrugada para orar, mas passa a madrugada acordado mexendo no celular. Você acha que isso é Deus está se agradando? Olha para dentro de você agora. Se pergunta aí, será que Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Será que isso realmente é ter intimidade com o Pai? Será que só pedir, só reclamar, só justificar o tempo inteiro é isso que vai me levar a ter uma intimidade com Deus? É isso que vai me levar a ver o milagre acontecer na minha vida? Porque as pessoas querem um milagre, mas não querem orar para
aquilo acontecer. Quer um milagre, mas quer que Deus faz na hora. Não é assim, não. Deus, Ele faz, Ele opera assim, se você tiver fé. Mas também não é só por fé, não. É por busca constante, não é por momento. Ali naquele desespero, ali eu preciso disso. Não é assim. Não é no desespero que Deus trabalha. Deus, Ele tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Então, se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Basta você confiar no Senhor e orar, porque Ele fará na nossa vida. Aleluia. As palmas para Jesus, glorifica o Senhor, igreja. Glória a Deus. Terceira lição que eu trago nessa noite para a igreja é que a oração gera adoração mesmo na dor. Porque o que diz aqui no versículo 25? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Isso aqui, para mim, se tornou o mais profundo aqui nessa palavra, é que ali a oração deles gerou louvor. O que é louvor? Louvor é adoração, exaltação a Deus. Louvor é você exaltar a soberania de Deus, mostrar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é magnífico. Isso é louvor, isso é adoração. E o que a gente vê aqui, que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E o que vemos aqui, eles tinham ali uma vida de oração deles, mas eles não esperaram aquele momento difícil passar, eles foram lá e cantaram louvores a Deus. É aí que eles exaltaram mesmo, sabe por quê? Porque Deus, Ele não nos dá uma prova que a gente não consiga suportar. Deus, Ele sabe o tamanho da minha fé, o tamanho da sua fé. Ele sabe quando Ele precisa nos testar. E Paulo e Silas, eles oravam e cantaram louvores ao Senhor. Eles não só oraram pedindo ali para Deus, Deus tira a gente dessa prisão. Não, eles cantaram ao Senhor. Eles louvaram, eles adoraram, mesmo ali sendo ferido por causa da obra. Por que por causa da obra? Porque eles oraram aquela mulher foi liberta daquele espírito de adivinhação. E se eles não tivessem feito isso, eles não teriam sido presos. Eles podiam muito bem reclamar sobre isso, falar, nossa, se a gente tivesse ficado lá na outra cidade, não teria acontecido isso. Se a gente tivesse deixado aquela mulher, a gente não estaria preso. Mas não, Paulo e Silas louvaram a Deus. Eles não só pediram, eles engrandeceram o nome do Senhor. O que você aprende aqui nessa palavra, o que eu e você pode levar para a nossa vida? Não é só pedir, não, é adorar. É louvar, é exaltar. Assim como o Jó que já fez, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ali na dificuldade, na provação, ele louvou o nome do Senhor. Você tem louvado o nome do Senhor? Quando você está na luta? Ou você só reclama? Reclama da vida, reclama do trabalho, reclama da esposa, reclama do marido. Mas você tem louvado o nome do Senhor, agradecido? Agradeceu já a Deus pela sua vida? Agradeceu porque você tem saúde? É nas mínimas coisas que Deus, Ele requer da gente. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente se preocupa ali, com a nossa aparência. Como é que o mundo vai me ver? Quer que sempre se preocupando com o quê? Com como é que ele vai me olhar, o que vai pensar de mim? Não é isso. Quem que tem que olhar para você e ver o que você é Deus. Porque quem conhece o nosso coração é o Senhor. O que Deus achou em Davi? Um menino improvável. Era o menor entre os irmãos dele. Mas ele tinha graça. Mas ele foi escolhido para ser o rei em Israel. Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto que eu gostaria de trazer nessa noite é que a oração verdadeira atrai a presença de Deus. Porque a oração verdadeira, o que diz assim aqui no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram. O que os alicerces dos cárceres se moveram? O que é isso aqui? É sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque foi uma oração verdadeira. Uma oração ali onde eles pediram com fé. Uma oração ali onde teve adoração, teve exaltação ao nome do Senhor. Teve louvor para exaltar o nome de Deus. Isso é sobrenatural. A gente não veria isso nos dias de hoje. Porque como essa sociedade está, como as igrejas estão, a gente é muito difícil de ver um sobrenatural acontecer. E quando se vê, as pessoas se chocam, até mesmo os próprios cristãos. Nossa, isso realmente aconteceu? Chega a gente até duvidar. Por quê? Porque as pessoas mudaram. As pessoas buscam o dinheiro, buscam a aparência e não têm buscado ao Senhor. O que vejo aqui, Paulo e Silas foram tão verdadeiros na oração deles que o sobrenatural aconteceu na vida deles. Eles estavam orando e não era qualquer oração. Era uma oração diferente. Por que diferente? Porque eles já tinham intimidade com Deus.
Eles já tinham confiança, eles sabiam, Deus vai me tirar daqui, porque era um propósito. Deus trouxe eles ali com um propósito. Às vezes você acha assim, essa prova, essa luta não era para mim estar passando, mas Deus tem um propósito. Ele tem uma coisa para cumprir sim na sua vida, às vezes você não vai nem perceber, mas Ele tem uma coisa para cumprir. O que vemos aqui, primeiro ponto, é que eles tinham sinceridade na oração. Eles tinham verdade, eles tinham profundidade na oração deles. Porque não é... Em toda a trajetória aqui de Paulo, vemos que Paulo e Silas, eles sempre foram assim. Homens que buscavam resposta no Senhor. Homens que oravam em todo o tempo. Homens que foram escolhidos para ser discípulos. E o que é ser discípulo? É aquele que quer ser como mestre. É aquele que quer aprender a viver assim como Jesus viveu. Esses eram os discípulos. Eu te pergunto nessa noite, você tem sido discípulo ou multidão? Porque discípulo e multidão tem diferença. A multidão fazia o quê? Buscava Jesus pedindo o quê? Milagre. Não era milagre que a multidão pedia? Pedia milagre, buscavam milagre. E os discípulos faziam o quê? Eles queriam ser como Jesus. Eles estavam andando com o mestre, porque eles queriam ter os mistérios que o mestre tinha. Eu te pergunto nessa noite, você tem sido discípulo ou você tem sido só a multidão? A multidão que quer o milagre, mas não quer saber como que eu posso ser usado para fazer isso também, para Deus fazer isso na minha vida, para Deus me usar. Pede para o Senhor. Às vezes você acha assim, mas eu, tanta pessoa, Deus escolhe aqueles que são menos improváveis. Deus escolhe aqueles que não deram nada, que ninguém deu nada. É Ele que levanta, é Ele que escolhe. Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias entendidas. Glória a Jesus. Vemos aqui que Deus não responde só também por quantidade de palavras. Porque nos dias de hoje, nossa... O povo fala bonito, vai orar na igreja para se amostrar na internet. Vai orar na igreja fazer devocional para seguir seguidores. Vai orar na igreja para o povo ver, para ter aplauso. Deus não quer assim não, meu irmão. Deus, Ele quer humildade na oração. Não precisa você falar com palavras bonitas, ser formado em letras, em isso e aquilo, não. Deus, Ele quer verdade. Ele quer humildade. Deus, Ele não trabalha com pessoas soberbas. Deus não trabalha com pessoas egoístas. Deus não trabalha com pessoas que é orgulhosa, que só o eu. Não é assim. Você tem buscado a fama, o dinheiro deste mundo? Ou você tem buscado a sua salvação? É o que eu te pergunto nessa noite. Porque tem muitas pessoas que acham que para vencer na vida é ser famoso, é ser famosa, as pessoas serem conhecidas. Não é isso não. Às vezes você é famoso no céu, aqui nessa terra não. Famoso no céu, porque a sua oração sobe ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O que eu vejo nos dias de hoje, que hoje existe muita oração sem entrega. É muita oração automática. Está confortável ali daquele jeito. Às vezes não tem fé, não tem entrega, não tem verdade, não sente a presença de Deus, a pessoa só ora por orar. Só faz aquela oração ali, cadê? Onde que está a sua entrega? Onde que está a sua verdade? Só fala da boca para fora. E a gente às vezes nem sente a presença de Deus. Às vezes você fala assim, mas eu não estou orando para o homem. Mas e Deus? Você vai orar de qualquer jeito para Ele? Você vai falar só assim? Acabou, não tem mais nada? Não tem mais nada na sua vida, não? Primeiro que a gente faz a oração não é só pedir, é se humilhar. A oração é ato de humilhação. É ali o ato que você está se humilhando perante o Senhor. Pedir vem depois, porque a gente é pecador. A gente tem falha, a gente tem erro. E às vezes a gente só se preocupa no pedir. Mas cadê a sua humilhação, a sua sinceridade? Você dobra o seu joelho ali, que você chega a chorar. Quanto tempo você já não entra no seu quarto, não fecha a sua porta e não chora na presença de Deus, hein? Quanto tempo que você não ora mais com o Pai, que você nem escuta mais Deus falando com você, você não sente mais nada. Só pega ali, dobra o joelho, orou e dormiu. Cadê? Tem gente que só ora de noite, porque virou costume. Cadê a sua oração no dia a dia? Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Tem gente que ora só por obrigação, porque acha que está fazendo um favor para Deus, fazendo um favor para o pastor, fazendo um favor para o missionário, para a missionária, não. Você está fazendo um favor para ninguém. Você está garantindo a sua salvação. Você não está fazendo favor, está garantida a sua ida para o céu. E se você quer ir realmente para o céu, busque ao Senhor. De verdade, não de brincadeira. Porque Deus, Ele deu muita chance para muitas pessoas. E o que elas fizeram? Às vezes usaram tanto que desceram a cova. Vários que já passaram por aqui, né, mãe?
Muitas pessoas que Deus deu oportunidade e hoje desceram a cova. Várias vezes foi entregue a palavra, foi revelado e não aproveitou. Deus, Ele quer nessa noite te dar uma oportunidade. Mas não é a última, mas também não vai ser várias não. Porque com Deus não é assim, com Deus não se brinca. Então se você está na presença do Senhor, tenha caráter de cristão. Tenha a aparência de cristão. Seja cristão no seu trabalho. Seja cristão na roda dos seus amigos. Seja cristão na igreja, na rua, onde for. Na faculdade, com a sua família, os seus familiares que não é cristão. Seja cristão de verdade. Tenha um caráter, eu sempre busco dizer que nós possamos buscar ter o caráter de Cristo. Por que o caráter de Cristo? Porque Jesus Cristo, Ele é transparente. Ele não era assim para os discípulos e era de outro jeito lá para os fariseus. Não, Ele era transparente e verdadeiro para todos. Isso é ter o caráter de Cristo. É falar a verdade, é viver na verdade. É andar em santidade, porque não adianta você falar do seu irmão, julgar o seu irmão, sendo que você está fazendo o pior no oculto, no seu secreto. Então, que nós possamos buscar ter a oração verdadeira. Porque a oração verdadeira, ela está na presença de Deus. A oração verdadeira faz o sobrenatural acontecer. A oração verdadeira, ela abre portas. A oração verdadeira, ela faz milagre. A oração verdadeira, ela cura a alma, ela cura o interior. A oração verdadeira, ela liberta o crente. Porque não é só aqueles que estão no mundo lá que precisam ser libertos. Nós também precisamos. Todos os dias nós devemos abandonar o velho eu e buscar, Cristo, buscar mais dele, porque é dele que vem o nosso socorro, não é do homem. De onde que vem o nosso socorro? Vem do alto. Onde está o alto? Jesus. Jesus, ele é o alto. Jesus é o centro. Não busca ser o centro. Não busca o centro no homem, no pastor, no profeta, nisso, daquilo, não. Busca o centro que é Jesus, porque é dele. Se você orar com verdade, com fé, aos pés do Senhor, Ele faz o milagre. Ele faz a presença dele se manifestar. O que Deus fez ali no templo, quando Davi fez ali o templo e adorou o Senhor, o templo se encheu da glória dele. Salomão também, o templo foi cheio da glória de Deus. Moisés foi cheio da glória de Deus, que quando os israelitas olhavam para o seu rosto, tinha que colocar um lenço, porque era muito forte a luz. Era o poder de Deus que tinha invadido Moisés. E eu busco esse mistério para a minha vida. Busca também para a sua. Que quando as pessoas estiverem na rua, vai ver a luz em você. Vai ver o brilho em você de crente. Glória a Jesus, aleluia. Tem gente que vai lá fora. Só é chamado de crente pelas vestes. Ou às vezes nem pelas vestes. Porque hoje em dia está difícil achar crente que anda na doutrina, que anda na verdade. Você olha assim, você é comparado com o mundo. Se você não tiver a luz. E eu falo para você nessa noite que nós não venhamos ser como o mundo. A gente não precisa estar no mundo e fazer o que o mundo faz. A gente está no mundo sim, mas a gente vai fazer a diferença. A gente veio para ser remanescente. O que é remanescente? Remanescente é escolhido do Senhor. É o povo que não se corrompe, é o povo que não se vende. O que aconteceu? Elias estava lá, tinha sido perseguido ali pelos profetas de Baal, pela esposa ali do rei daquela época. E o que aconteceu? Elias se escondeu. O que o Senhor falou para ele? Ainda tem 7.000 que não se prostraram a Baal. Glória a Jesus, aleluia. E Deus, Ele levantou nessa noite. Deus, Ele está levantando geração de adoradores verdadeiros. Ele quer te levantar também. Não é mais um na multidão, é discípulo de verdade. É discípulo que busca, é discípulo que ora com verdade. É discípulo que tem fé, é discípulo que adora. Você é o remanescente, mas só se você buscar a verdade ao Deus poderoso. Buscar a face do Deus de Jacó. A gente pode ter nessa terra uma geração que canta, que prega, que faz de tudo, que adora Ele ao Senhor com os instrumentos, mas essa geração não foi uma geração que ama o Senhor no secreto, que foi uma geração que não ama o Senhor no seu oculto. A gente não é nada. Não adianta ter aparência, não adianta viver de aparência, você não está enganando a ninguém, está enganando a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Deus, Ele não se engana. Deus, Ele nos conhece. Então não adianta ter dons, ser usado, às vezes nem está sendo usado por Deus, às vezes é o espírito do engano, porque a pessoa está tão afastada de Deus, tão fria espiritualmente, que está ali só na aparência, que já nem é Deus, é o engano que tomou a vida dela. O diabo já entra. Então a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar em todo o tempo, porque às vezes está orando, mas não está vigiando, está com a boca suja,
quer debater de frente com o irmão, com a irmã, quer debater de frente com o líder, quer debater de frente com o supervisor no serviço, no trabalho, quer bater de frente com o esposo, quer brigar, tudo briga. Não é assim, a gente tem que vigiar e orar. Temos que buscar ser como Cristo. É claro, nós não somos perfeitos. Paulo e Silas não eram perfeitos. Paulo teve ali algumas vezes a sua desavença ali com algum irmão, mas o que eles faziam? Eles iam lá e se consertavam. Claro que tinha sim alguma desavença, alguma discussão, mas eles se consertavam ao Senhor. Eles não praticavam de novo. Porque o que vejo nos dias de hoje não é verdadeiro. É uma coisa assim, que já se tornou normal para a pessoa. Está ali naquele conforto. Deus, Ele quer tirar a gente do conforto. Sabe por quê? Porque o pecado, Ele conforta. O pecado, querendo ou não, quando está no pecado, é conforto. Deus, Ele não quer que você fique no conforto. Quando você vê que você está muito ali, quieto, só fazendo aquilo, você já tem que se preocupar. Opa, preciso buscar. Preciso vigiar. Preciso orar mais. Preciso entrar no meu quarto. Preciso buscar o Senhor. Porque quando está no seu conforto, já não é mais Deus, não. Aí é a sua carne já. Porque Deus, Ele quer tirar a gente do conforto e levar a gente para confrontar o pecado. Ele quer nos usar para sermos instrumento na mão dEle, para tirar do conforto. Ele quer tirar, sabe por quê? Porque quantos estão dentro da igreja acomodados? Acha que cantou, tá bom, já fez muito. Acha que foi no evangelismo, já fez muito. Acha que orou ali na igreja, já fez muito. Acha que foi no culto e já fez muito. Glória a Deus. Eu não quero ser assim. Você quer ser assim? Se você não quer, glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. A quinta lição que eu gostaria de trazer nessa noite para a igreja é que a oração alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Vou repetir de novo, a oração alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Por quê? No versículo 27 aqui diz assim, versículo 27 e 28. Então, acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Porque a nossa oração alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Porque automaticamente quando você ora, você vai ter ali o discernimento do Espírito. O que é discernir o Espírito? É o discernimento do certo e do errado. Se é a vontade de Deus ou não. Como você vai saber? O seu coração. Quando você ora e você pede uma coisa para Deus e você quer ter a certeza, você não sente quando é de Deus ou não? Não sentimos? É isso que é a vontade de Deus. A nossa oração está alinhada com o coração, com a vontade de Deus. O que eu vejo aqui? Que Paulo e Silas, eles tiveram a oportunidade de sair da prisão. Mas o que eles fizeram aqui? Eles falaram o quê? Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eles tiveram a oportunidade de sair, tinha a saída. Mas eles não saíram, por quê? Porque Deus tinha um propósito para cumprir. Talvez se Paulo e Silas tivessem aproveitado aquela oportunidade, só pedido ali, e Deus tivesse quebrado os cárceres e deixado eles sair, ele saía correndo. Não pensava mais em nada, não. Como ele estava ali na oração, ele estava em comunhão com Deus, ele estava ligado no céu, sabia que Deus ia operar. Porque talvez se Paulo e Silas tivessem saído, o carcereiro e sua família não teriam sido salvos, não teriam aceitado a Jesus. Eles não se preocuparam só com eles, eles ouviram a vontade de Deus. Deus tinha um propósito. Se eles estavam ali presos, foi porque para salvar a família do carcereiro. O que a gente vê aqui na palavra, não só eles como os presos foram soltos, mas eles foram usados por Deus para pregar a verdade ali, e o carcereiro e sua família se batizaram, aceitaram a Jesus. Olha que coisa linda. Eles não pensaram só neles, não. Eles viram ali a saída, podiam ter ido, se preocupado com a vida deles, alguém podia pegar eles de volta, não. Eles continuaram ali. Eles foram fiéis ao Senhor, eles não desobedeceram, porque muitos escutam a voz de Deus, preferem fazer do seu jeito. Não vou fazer assim, não. Eu acho que não vai dar certo, não vai dar certo o seu jeito, que é o diabo que está te enganando. O jeito de Deus é o certo, é o propósito, é tudo dele alinhado, tudo dele é planejado. A gente não sabe de nada, a gente não sabe nem o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai morrer hoje, a gente não sabe de nada. Então não vem falar que vai fazer do seu jeito, não.
É do jeito de Deus. Se Deus ele te dá a oportunidade de ouvir a voz dele, é para você obedecer, não olhar para trás, não pensar em você, olhar para a porta, ver a saída. Calma aí, mas Deus tem um propósito para fazer aqui. Você vai continuar, você vai permanecer. Às vezes aquela porta de emprego está aberta, mas Deus fala, espera, você vai. É a vontade de Deus? Tem confiado em Deus? A porta está aberta, mas Deus ele tem um propósito para fazer. E não é às vezes, é no nosso dia a dia, quando a gente menos percebe, Deus está fazendo. Deus ele está operando, ele tem um propósito. Eu lembro que uma vez, em 2023, eu estava voltando do colégio de ônibus, e tinha uma moça ali no ônibus, ela entrou, pegou aquele ônibus, eu lembro como se fosse hoje. E ela sentou na escada do ônibus e ela chorava muito. Chorava muito, e eu ficava ali vendo aquela situação, daquela mãe chorando, e Deus ele me deu o discernimento, ela precisa de ajuda, ela precisa falar de Jesus para ela. O que eu fiz? O meu ponto passou, porque eu estava incomodada ali com aquela moça ali. Peguei um papel na minha bolsa, caneta, escrevi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Marcos 16, 15. Acho que foi, João 14, 16, isso, João 14, 16. E aí eu coloquei ali, Jesus te ama. Entreguei para aquela moça. Meu ponto passou. E eu desci depois. Cheguei atrasado um pouco em casa, mas eu ali dei o papel para ela. Depois de algumas semanas, eu vejo aquela moça de novo no ônibus. E ela fala assim para mim, você lembra de mim? Eu falei, eu lembro, porque eu dei o papel para ela. Deus ali falou comigo para me dar, né? Ela falou assim, nossa, aquele dia, quando você me deu aquele papel, eu só chorei mais ainda quando eu cheguei em casa. E Deus me deu discernimento depois. E Deus estava curando o interior dela. Ela falou assim, muito obrigado, viu? Fazia muito tempo que ninguém falava de Jesus para mim. E aí naquele momento eu percebi, Deus tinha um propósito. Talvez se eu tivesse nem ligado, olhado assim, chorando, não, preocupado comigo. Deus ele não tinha me usado para falar com aquela mulher através de um papel. Coloquei o versículo, falei que Jesus amava ela. E depois de semanas ela foi, me encontrou ali de novo no ônibus e falou que muito tempo já não tinha falado de Jesus para ela. Ela agradeceu, que ela falou que chorou. E eu creio que ali a alma dela ela foi curada. Com um versículo, com um Jesus te ama, Jesus pode te usar para sarar o coração de pessoas. Através da sua palavra, um Jesus te ama, ou às vezes o seu testemunho de crente, alguém pode voltar para Cristo. Às vezes com o seu testemunho de vida, as pessoas podem ser impactadas. Então eu vejo ali que foi um propósito de Deus. Então a gente vê, Deus tem propósito, mas você precisa estar ligado, ter discernimento de espírito. Às vezes você fala assim, mas como que eu vou ter discernimento de espírito? Eu não sei como. Como que faz isso? Tem gente que não sabe. O que você vai fazer? Você vai pedir para Deus em oração. Eu pedi muito para Deus, pedindo para Deus o dom da profecia, e Deus me deu. Pedi muito para ser batizado com o Espírito Santo, muito. E esse ano eu fui batizada para a honra e glória do Senhor. É só você pedir com fé e com vontade. Não é assim, pedir ali na hora da emoção, não. Ou pegou ali e está orando e falando, Deus me batiza com o Espírito Santo. Você tem feito por onde? Você quer ter o discernimento de espírito? Você quer saber se aquilo é ou não do Senhor? Tem feito por onde? Tem orado? Tem orado ou você só quer ali por aparência, para ser comparado com alguém? Ou para se sentir melhor, para se sentir mais incluído na igreja? Não é assim, não. Você tem que buscar o Senhor com intimidade. Em todo o tempo, em todos os momentos. Aleluia, glória a Deus. O sexto ponto que eu trago nessa noite para a igreja é que uma vida de oração se torna testemunho. O que fala aqui no versículo 25? Leia juntamente comigo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Nada ali, eles não foi anunciado que eles iam ser presos. O que fizeram ali os superiores da cidade, os magistrados, pegaram eles açoitaram eles e mandaram eles para a prisão. Não foi anunciado que Paulo e Silas chegariam lá e estariam presos. O que eles fizeram ali antes, quando eles chegaram ali na prisão, eles não chegaram ali falando que eles foram presos, justificando para os presos lá, não. Eles pegou, entrou na cela, orou, cantou ao Senhor. Por que foi testemunho? Porque os presos que estavam ali ao redor viram que Paulo e Silas eram diferentes. Aqui na Bíblia não cita, mas eu creio que eles sentiram. Quando eles começaram a orar, ali se eu estivesse ali, eu já ficava toda arrepiada. Eu já sentia o poder de Deus ali, só na voz dele já. Porque quando é servo de Deus, quando anda na verdade, quando tem intimidade, só de abrir a boca você já sabe que é Deus que está usando. Só de falar ali você já sentiu, é Deus. Deus usa esse daí, Deus está com esse daí. Por que se torna um testemunho uma vida de oração? Porque às vezes Deus pode usar você através do seu testemunho de vida para a sua família.
para aquele que não é crente na sua família, aquela que não é crente, o marido, a esposa. Deus pode te usar para aquele que está lá no seu trabalho. Deus, Ele usa. Ele usa assim. Você vai se tornar um testemunho através da sua oração, através do seu caráter. Eu creio que ali, Paulo e Silas, eles foram um exemplo para aqueles homens que estavam ali, ó. Eles chegaram aqui, não reclamaram não, eles adoraram ao Deus deles. Imagina eles comentando depois. Eles chegaram aqui, eles não ficaram murmurando não, se queixando das dores. Não, eles adoraram e oraram ao Deus deles. Porque ali naquela cidade, eram os romanos que dominavam ali, né? E ali não tinha judeus ali como Paulo e Silas. Mas eles ousaram em ir levar o ID do Senhor. Eles não temeram. Não temeram a situação. Porque eles foram ali com um propósito. Aquela mulher foi liberta. A família do carcereiro foi salva e batizada. Eles tinham um propósito de estar ali. Mas o que eu vejo aqui, que eles tinham que passar por aquela dor, por aquele sofrimento, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Aleluia. Então, se você quer ser usado por Deus, eu quero ser missionário, missionária. Quero fazer o ID, eu quero ser pregador, eu quero ser cantora. Eu quero levar a minha voz para as nações ouvir. Deus, Ele vai fazer você passar por situações que você vai pensar que é a retaliação do inimigo, que é o diabo. Mas não, é Deus te provando ali. Porque Ele vai ter um propósito para fazer. Quando é cristão de verdade, quando sofre, é porque Deus está usando. É porque Deus está te fazendo de exemplo para muitas pessoas. Aleluia. Então a gente vê aqui que a oração se torna um testemunho. E o maior testemunho do crente não é a sua aparência. O maior testemunho do crente é o seu testemunho de vida. É como você anda. Como você tem se comportado no trabalho, na rua, com aqueles que estão ao seu redor. Esse é o testemunho do crente. Como que o crente é visto hoje em dia? Como aquela pessoa calma, que ama, que acolhe. Mas é muito difícil você ver dentro das igrejas crentes que se preocupam com os outros. Às vezes está ali, está falando mal do irmão, da irmã, tem inveja, semeia contenda no meio dos irmãos. Onde está o amor da igreja? Na palavra do Senhor vai falar que o amor vai se esfriar. Mas a gente tem que ser diferente. Nós temos que ser o que? Remanescente. Remanescente foi escolhido. Remanescente é aquele que foi preparado, separado por Deus. Se você quer ser escolhido por Deus, se você quer que Deus faça propósito na sua vida, milagre acontecer na sua vida, quer ser usado, você tem que fazer por onde? Procure amar o seu próximo. Procure não cuidar da vida do seu irmão, ficar falando do seu irmão não, ficar falando da irmã. Tem que vigiar e orar em todo o tempo. Porque às vezes a gente está cuidando da vida dos outros e a pessoa está ali orando, se humilhando, está crescendo e você só diminuindo. A pessoa está ali se humilhando aos pés do Senhor e você só está diminuindo. Por quê? Porque está se preocupando com aqueles que estão ao seu redor. Não é assim não. Deus, Ele deu a nossa vida para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Olhar para Ele, buscar nele, não no homem. Porque às vezes eu também vejo muitas pessoas que decepcionam com o homem. Ela vê o testemunho de vida do homem. Vê pastor que cai, que peca, que faz isso, que faz aquilo. Aí fala, não vou mais na igreja não, já me decepcionei muito com a igreja. Mas você Cristo te decepcionou quando Ele morreu por você naquela cruz? Ele sofreu a dor por mim, por você? Ele decepcionou? Então eu falo para você nessa noite, busca se tornar um crente que através do seu comportamento, da sua atitude, da sua oração, as pessoas possam ver o seu testemunho de vida e ser impactadas. As pessoas vão olhar assim e vão falar, meu Deus, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela, eu quero ser usada assim também. Não vem falar que você é só mais um membro na igreja não, só vindo mais um culto, não. Deus, Ele quer usar todos. Todos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Então, nós devemos buscar esse testemunho de vida. Buscar dar esse testemunho para as pessoas. Glória a Jesus. E o que mais pega na vida das pessoas assim que eu vejo é a timidez. As pessoas temem muito de falar de Cristo. A vergonha, o medo. Mas o que fala em Apocalipse? Um dia desse o nosso pastor pregou aqui na igreja. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, se Deus te deu uma boca, abre a sua boca para glorificar. Se Deus te deu a boca, abre a sua boca para falar a verdade. Se Deus te deu a boca, abre a sua boca para adorar o nome dEle. Não tem que ter vergonha não, tem que ter vergonha do pecado. Tem que ter vergonha de pecado que você fazia no passado. Não tem que ter vergonha de estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, nessa noite que possamos buscar na nossa vida
Tirar aquilo que é mal. O que está te atrapalhando? Eu não sei. Eu não conheço você, mas o Senhor conhece. E você sabe o que você tem que melhorar. Você sabe o que você precisa buscar em Deus. Você sabe o que está atrapalhando você ter essa intimidade com Deus. Você sabe o que está atrapalhando essa sua oração que você não faz mais nas madrugadas. Você sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a cada um de nós. Eu não conheço, mas Ele sabe. Ele sabe o que cada um de nós está precisando mudar. A gente não é perfeito. Nós somos seres humanos imperfeitos. Temos erros, sim. Mas nós devemos procurar mudar. Ao máximo ali, está aos pés do Senhor, alinhado com a verdade, com a palavra. A gente nunca vai ser perfeito, mas nós devemos buscar estar em Cristo, estar andando na verdade e na justiça. Porque senão como é que a gente vai herdar o reino dos céus? É se arrependendo, é mudando de comportamento, é a mudança de caráter, é a mudança de atitude. Não passa por agora não, só porque hoje você ouviu a palavra e hoje você vai orar, não. É todo dia. É todo dia orando, é todo dia buscando, é todo dia vigiando, é todo dia ali na torre da vigília ligado, tendo discernimento do que é e do que não é. Não é só por agora, porque você ouviu a palavra hoje e vai temer, não. É todos os dias da nossa vida, da nossa infância até a nossa velhice, ou até o dia que Deus nos levar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então que a gente possa buscar ser assim, como Paulo e Silas, dar o nosso testemunho de vida, ter uma oração verdadeira, busca, não reclamar, mesmo diante da circunstância, mesmo diante da dificuldade, que a gente não venha reclamar, porque a gente vive dias de hoje, onde as pessoas elas falam muito de Deus, mas as pessoas não conversam com Deus. A gente vive dias de hoje, que as pessoas cantam muito o que Deus faz, mas elas não conseguem viver sobrenatural na vida delas. Por quê? Porque não tem busca. Às vezes canta ali, você não sente nada. Por quê? Porque a pessoa não busca, a pessoa não se prepara, não dobra o seu joelho ali, não se consagra ao Senhor, não tem história para contar. Se você é crente, está na igreja, tem testemunho sim, tem história sim, tem palavra sim, aleluia. Deus, Ele não chama covarde, Ele chama corajoso. Glória a Deus. Então, se você quer ser usado por Ele, busca fazer por onde? Busca fazer diferente. Porque a igreja agora, desse século atual, está sendo comparada com este mundo aí. Famosos querem ser crente, cristão. Um monte de famosos aí está virando cristão na internet. Por quê? Porque virou moda. Virou moda você falar que é cristão. Antigamente não era assim. Por quê? Porque era a verdade, era ali, a doutrina, o que doer, falava a verdade, vivia a verdade, pregava a verdade, era diferente. Hoje em dia não vê mais isso. E os poucos que têm ainda são perseguidos, os poucos que têm. E aí passa ali por uma prova, por uma luta, se não está muito alinhado ali com Deus, não está ali buscando, já quer desviar, já sai, já desiste, já abandona tudo, já larga o barco. Deus, Ele não nos chamou para parar. Ele só quer que a gente continue. É claro, no meio do caminho vai ter circunstância, mas não é por isso que você vai voltar para trás. Não é por isso que você vai olhar para trás, não, lá atrás estava melhor, estava mais confortável lá, vou voltar. Não, vai continuar seguindo em frente. Assim como o peregrino. Se você já escutou a história do peregrino, o que acontece? O peregrino, quanto mais ele seguia ali o caminho estreito, o fardo dele ia aumentando. Ia aumentando, e aumentando, e aumentando. Ele não desistiu. Às vezes ele ouvia o que um tinha para dizer e só piorava a situação dele. Mas o que ele fazia? Ele retornava ali ao caminho estreito para subir ao céu. Glória a Deus. Então a gente tem que ser assim, como um peregrino, como um bom peregrino. Mesmo com o peso, com o fardo, com a dificuldade, quando chegar lá, você vai ter o galardão. Toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que você sentiu aqui, o Senhor tomou sobre Ele as nossas dores. Ele toma sobre Ele. Ele faz, Ele cura. Tudo aquilo que a gente sente, você se abrir para o Senhor, Ele vai curar, Ele vai transformar. Mas basta você fazer por onde? É intimidade com o Pai, eu falo nessa noite, aleluia. É oração verdadeira. É busca de verdade, é testemunho de vida, é caráter de um verdadeiro cristão. Porque não adianta a gente só vir aqui falar da oração e não falar do secreto, falar de você. Tem buscado ao Senhor? Tem que orar com fé, sim, tem que orar com fé. Mas você está pecando e você não pede perdão, não se conserta, está pecando e está ali no erro e quer orar com fé, quer ver milagre acontecer? Não é assim. E às vezes as pessoas olham assim, ai, só foi uma mentirinha de nada. É a mentirinha de nada que vai te levar para o inferno. É a mentirinha de nada que vai você se afastar mais do Senhor. É uma mentirinha, um passo que você já está longe de Jesus.
É uma coisinha aqui, é uma discórdia, é uma mágoa que você guarda, mais um. E vai indo, e vai indo. Quando você vê, você já está longe, já está dentro da igreja ali igual um morto-vivo. Está dentro da igreja e não sabe nem mais o que fazer. Igual o vale de ossos secos. Mas o que Deus fez ali com o profeta, sopra sobre esse vale de ossos secos. E eles vão retornar à vida, eles foram criando carne, eles foram criando membro. E o Senhor, Ele quer nos usar para ser assim como o profeta. Que Ele vai usar nossa boca para a gente profetizar sobre as pessoas e elas vão ser curadas. Aleluia. Deus, Ele chamou todos. Sim, cada um tem um jeito, recebe um dom diferente, recebe um talento, mas Ele chama todos para pregar a verdade, para ser usado para curar os enfermos. Porque, nossa, como eu vejo um pastor que era muito usado, Davi Miranda. Davi Miranda, da Deus e Amor, ele era um homem que, quando ele orava, os paralíticos na igreja eram curados. Eu não vejo mais isso hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo o profeta entregando revelação de CPF. Hoje em dia você vê profeta falando o que não deve, falando da vida dos outros, mandando direta para esse, para aquele. Não é assim, não. Porque naquela época era de um jeito, agora está de outro. Ah, é porque as coisas mudaram, vai tudo ficando mais tecnológico, as pessoas vão mudando. Não, as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando, vai tudo mudando, mas você vai continuar sendo cristão. Você vai continuar tendo um Deus que não mudou. É um Deus que não muda e nunca mudou. Ele não vai mudar a lei dele por causa do que o homem faz, não. Ele não vai mudar o jeito dele de fazer, de agir, porque o homem está fazendo desse jeito. Nós não devemos aceitar este mundo, aceitar o que este mundo faz. Devemos aceitar o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E eu gostaria de trazer essa palavra nessa noite para a igreja. Que a gente possa realmente buscar andar com Deus. Assim como Paulo e Silas, para a gente ver o milagre acontecer. Para a gente ver o propósito se cumprir. Para a gente ver Deus nos usando para a honra e glória do nome dEle. E é isso que eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite. E agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Palavras muito fortes. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, aleluia, a vida da serva dele, a irmã Israel. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos falar com Deus nesta noite, agradecendo ao Senhor, aleluia, pedindo também para o Senhor que essas palavras venham e permaneçam em nosso coração, na nossa alma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus Cristo, aleluia, por essas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da tua serva, ó Pai. Neste momento, ó Pai, no nome santo de Jesus, eu peço que o Senhor continue usando a tua serva, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, levanta ela mais e mais ainda, Senhor. Eu peço, por favor, no nome santo de Jesus, continue alcançando as vidas das pessoas através, Senhor, da vida da tua serva, ó Pai. E a tua igreja também, Senhor, eu peço, por favor, que essas palavras venham e permaneçam em nós, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor Jesus Cristo, crentes de aparência, Senhor, mas que nós viemos a te obedecer, Senhor, a ser sal de verdade, a ser luz de verdade, no nome santo e poderoso de Jesus. Nos ajuda, ó Pai da glória, aleluia, a viver, Senhor Jesus Cristo, uma vida de oração, Senhor Jesus, a ter comunhão contigo, aleluia, a se dialogando contigo, ó Pai. Eu peço, por favor, Senhor, abençoa teu povo, abençoa a nossa vida, no nome santo de Jesus, amém. Levanta as mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a perfeita comunhão do Espírito Santo estejam convosco e vos digam, Deus te abençoe.